Olá, está no ar mais um Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Esse veículo é um veículo de informação, é um veículo para debate sobre os assuntos mais importantes da cidade, da nossa região, de diversas categorias de trabalhadores, já que a USTL reúne 12 sindicatos, 12 associações de trabalhadores. Né? A USTL é uma associação de sindicatos e de associações. Então você pode entrar em contato com a USTL, você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta, não é? A sua crítica ao programa através do e-mail uniãosindical.limeira@hotmail.com e falar o que você quer ver aqui no nosso programa. Hoje no programa nós vamos falar de dois assuntos, basicamente, entre outros, que já foram debatidos, já foram eleitos aqui no nosso programa como assuntos realmente relevantes, não apenas para a nossa cidade, mas para todos os trabalhadores. Inicialmente nós vamos falar sobre a questão das chácaras de recreio, não é? Nós tivemos aquelas casas que foram derrubadas lá no bairro Água Espraiada e nós temos aí algumas novidades a respeito disso. E nós vamos falar também sobre a PL 4330, a proposta de lei que fala sobre a terceirização dos serviços do trabalho, não é? Que representa uma ameaça para os trabalhadores e também para os sindicatos. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o Matheus Calef, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios, e também o Reginaldo Arantes, diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Vestuário. Quero agradecer primeiro a presença aqui do Matheus Calef no nosso programa. Obrigado pela visita aqui hoje, Matheus, e vamos falar sobre assuntos realmente importantes, né? Dar o nosso alô aí para os trabalhadores aqui de Limeira, né, e falar que é um prazer estarmos aqui participando novamente. Muito bem. E o Reginaldo Arantes também, para falar desse assunto, ele que também é advogado da PL 4330, em especial esse assunto que ele realmente domina, mas vamos falar também com ele sobre a questão das chácaras de recreio. Reginaldo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal Sindical. E a todos que nos ouvem, os telespectadores, trabalhadores, o nosso abraço. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse tema que é relevante e importante para todo cidadão limeirense e também os que moram em volta aqui da região. Pois é, nós temos esse problema, né, Reginaldo? Já queria começar falando com você, das chácaras de recreio, chamadas chácaras de recreio, casas muitas vezes, que servem inclusive de moradia, é a moradia fixa das pessoas, mas que foram construídas em locais proibidos, em locais fora do zoneamento permitido para a construção de imóveis, não é? Nós tivemos essa ação da prefeitura, que foi uma ação muito dura da derrubada de cerca de 12 ou 15 casas no Água Espraiada, e isso gerou uma comoção na cidade, não é? Como é que você avalia essa questão, primeiro, das chácaras, dessas casas feitas em locais proibidos, construídas em locais proibidos, e dessa ação da prefeitura de derrubar as casas sem antes realmente ter um diálogo com os moradores? Bom, com referência a isso, a gente precisa diferenciar o que é chácara de recreio e o que é moradia. Infelizmente, essa última derrubada de casas que houve não era chácara de recreio. A grande maioria era moradia. Trabalhadores que não conseguiam pagar aluguel aqui no centro urbano e se afastaram um pouco por conta de a prestação do local que eles estavam comprando não era mais em conta. Então, por isso que nós temos que separar isso. Deveria se aprimorar mais na legislação, os nossos governantes, os vereadores, para verificar como vai ser feita uma chácara de recreio, se pode ou não morar dentro da chácara de recreio, se é só chácara de recreio, a fiscalização, não deixar as coisas acontecerem para depois, no final, destruir aquilo que já estava feito. Lógico, tem que verificar principalmente aonde está sendo instalado. As áreas de preservação devem ser mantidas, mas o governo tem que verificar isso e impedir que isso ocorra para que no final não seja tão prejudicial como foi nessa última derrubada. Teria que acontecer, não é, Reginaldo, ações antes da construção da casa, mas depois da casa construída, deveria haver um diálogo aí, um remanejamento dessas pessoas, um prazo para que essas pessoas deixassem as suas casas, com o aviso, não é, da demolição, porque pelo que a gente viu não foi isso que aconteceu.
Certamente o que aconteceu, não houve diálogo. Aquelas casas não caíram do céu lá. Trabalhadores passaram dias e dias, finais de semana, trabalhando e construindo aquilo lá. E aí chega um trator, passa por cima, derruba tudo, o sonho de construção, de moradia dos trabalhadores. Então isso realmente foi lamentável. Uma falta de sensibilidade do poder público, Matheus Calef? Olha, o poder público deveria ter buscado um diálogo melhor com esses que construíram essas casas, não é? Eu acho que faltou esse diálogo e também deveria de se encontrar uma solução negociada, não é? E de repente o trator chega, derruba, aquela família fica sem ter onde morar, vai ter que sair de lá e para um outro, isso causa transtornos, não é? Agora, a União Sindical dos Trabalhadores aqui de Limeira, ela está aberta para auxiliar esses proprietários de chácaras, né? No sentido de ampará-los e orientá-los também de uma forma de se organizar, né? Para ver como que vai ficar essa situação, para que não ocorra mais o que aconteceu, né? Para que o que se construiu ali seja preservado ou se busque uma outra solução negociada para se chegar num bom termo, tanto para aqueles que estão lá nas chácaras hoje, para o poder público também, que tem que manter a ordem, mas tem que ter um diálogo, né? Nós vamos falar sobre a preocupação da USTL em cima de você que tem uma chácara de recreio, você que teve a sua casa derrubada, ou você que está na iminência de ter a sua casa derrubada, já que a prefeitura disse que ia acontecer uma ação como essa de derrubada também no bairro Pedra Branca, não é? E nós temos aí, sei lá, 400 chácaras locais irregulares que podem sofrer o mesmo. Agora, está acontecendo uma movimentação no sentido de associações se unirem para montar uma associação dos chacareiros, como está sendo chamada, né? Nesse sentido, recentemente houve até uma reunião no gabinete do prefeito que recebeu esse pessoal que está se organizando aí, a Associação dos Chacareiros. Vamos ver. A reunião foi a portas fechadas e durou cerca de 2 horas. No centro da discussão, a situação das chácaras de recreio de Limeira, alvo de polêmica desde que moradores que tinham terrenos no bairro Água Espraiada tiveram as casas derrubadas depois do cumprimento de uma ação judicial pela prefeitura. Os moradores do bairro participaram da reunião e, além de cobrar uma solução para o problema, fizeram denúncias. Tem funcionários do meio ambiente que estão envolvidos com propina aí na fiscalização. E pessoas do meio ambiente passou por lá realmente e pegou, acho que foi R$200 de lá para poder ficar quieto. Ainda assim, os moradores apontaram avanços na reunião. Está sendo feita uma revisão na lei, né, para ver o que pode ser feito nas áreas que são consolidadas para regularização, né. Então o prefeito deixou bem claro que as áreas consolidadas vai ser tomado um outro rumo, né, na medida do possível, né. Para o presidente da Comissão de Assuntos Relevantes da Câmara de Vereadores, que acompanha o caso, apesar dos avanços, a solução definitiva ainda deve demorar. A lei que nós temos aqui no município não dá regularização dessas chácaras no momento. Nós estamos buscando solução, né, para que tenha alguma alteração na lei que a gente consiga estar legalizando. É um processo meio demorado, não é uma coisa que vai ser resolvida do dia para a noite, né? E nem vamos dar a esperança que todos vão ser regularizados. Os que forem enquadrados dentro da lei, com certeza vão ter uma facilidade maior de estar regularizando. Mas é um longo caminho pela frente. Isso aí é uma coisa que nós não podemos falar que vai ser de hoje para amanhã, que não é não. O prefeito Paulo Radiche participou do encontro, mas deixou o local sem falar com a imprensa. O secretário de Planejamento falou sobre o assunto. Foi exposto aqui para o grupo que estava presente na reunião, né, o status hoje da quantidade de núcleos de chácaras na cidade, que são 331. Então a gente apresentou assim um pouco do diagnóstico do problema. Umas pinceladas em relação aos crimes ambientais que estão sendo cometidos, né, a localização dessas chácaras, né. O que ficou definido dessa reunião? A criação de uma comissão específica para tratar desse assunto, tanto da própria prefeitura quanto das pessoas que compraram esses lotes, né, e de profissionais que trabalham para regularizá-los, né. Foi entregue uma cópia da legislação que é 357 de 2005 para eles e ficou combinado que para não nessa semana na outra essa legislação seja estudada por esse grupo e eles tragam propostas para a gente convergir numa única proposta a ser
para que seja promulgada uma nova lei e seja o primeiro encaminhamento para possível regularização de alguns núcleos. Ele também comentou a denúncia dos moradores de que funcionários da prefeitura teriam recebido propina. Não, de qualquer denúncia que existe, ela precisa ser feita de maneira formal, para ser apurados os fatos e tomar as devidas providências. Se houve isso, que se formalize, que a gente vai tomar as atitudes, com certeza. Tá aí, então, cerca de 330 núcleos de chácaras de recreio ou de casas construídas em locais proibidos fora da zona permitida para construções, para imóveis, não é? Ô, Reginaldo, o que o STL pode fazer para ajudar aí esse pessoal, esses chacareiros, como são chamados? A STL se coloca à disposição para cooperar com esse povo que comprou essas chácaras. Eles já foram enganados algumas vezes, né, ao comprar a terra em local que não podia ser construído. Então, nós, da OSTL, nós temos um grupo aí de sindicalistas que também tem o seu corpo jurídico, que pode estar dando a orientação e cooperando com esses moradores, com esses proprietários. Então, nós estamos à disposição, que eles nos procurem, e nós podemos assessorá-los nesse possível projeto de regularização. Como o representante do governo falou, possível regularização. Então, esse povo tem que se unir para bater em cima, porque somente com pressão, somente com articulação é que eles vão conseguir regularizar a sua situação. E aí a gente coloca aqui uma sugestão já. Caso as terras que compraram estão impossibilitadas de serem construídas, que a zona de manancial, que o governo já apresente algum projeto para trocar essas terras. Olha, aqui não pode, ali pode. Troca essas terras com o povo, ao invés de ficar passando um trator em cima e derrubando a casa dos moradores. Muito bem, ô Matheus, como é que o STL vai proceder aí na comunicação, no recebimento dessas denúncias, dessas consultas que os chacareiros também vão poder fazer ao corpo jurídico da OSTL? Qual vai ser o meio que o pessoal pode usar? O pessoal pode encaminhar e-mail, pessoal interessado, né? O STL se colocou à disposição, bem como o Reginaldo falou, e o pessoal pode encaminhar e-mail para o STL, o e-mail está aparecendo aí, e esses e-mails vão chegar até o pessoal que já vai estar preparado para fazer o contato e dar um respaldo para esses moradores das chácaras, para ver o que a gente consegue fazer para amenizar essa situação. Nós queremos ajudar, não é? E a melhor ajuda que nós podemos dar é orientação. Principalmente orientação jurídica. Então, se você está com um problema, se você tem uma chácara, se você mora numa casa construída num local aí irregular, né, num desses 331 aglomerados de chácaras, conforme disse o Felipe Penedo, secretário aí da Prefeitura, mande seu e-mail, está aparecendo aí, uniãosindical.limeira@hotmail.com. Mande o seu e-mail, o pessoal vai encaminhar, mande seus contatos, mande o telefone, que o pessoal vai tentar te ajudar, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo. Na volta nós vamos falar sobre a PL 4330, essa proposta que quer mudar a relação do trabalhador com o empregado e vai mudar também as relações, inclusive, dos sindicatos com os trabalhadores. Fique aí, nós voltamos já. De volta com o Jornal Sindical da USTL. A USTL é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, não é? Agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre a PL 4330. Nós já falamos sobre essa proposta que está lá na Câmara Federal e que vai mudar a relação, pretende mudar de maneira bastante drástica a relação do empregado com o patrão e também do trabalhador com o sindicato. Ô Reginaldo, só para a gente refrescar a memória do telespectador, do trabalhador que está assistindo, o que é a PL 4330? Então, a PL é um projeto de lei que busca modernizar, o termo que eles usaram, modernizar as relações trabalhistas. Mas essa modernização é prejudicial aos trabalhadores. O objetivo real delas
é desmantelar os trabalhadores, os movimentos sindical e os trabalhadores. Essa PL ela é perniciosa, ela prejudica os trabalhadores, vai acabar fracionando todas as categorias e isso só vai enfraquecer o direito do trabalhador, vai acabar com o direito do trabalhador. O que ela quer? O que a PL realmente apresenta como proposta? Ela propõe dar o direito às empresas contratarem diversas empresas para produzir a sua mercadoria. Numa única empresa vai poder ter terceirização, quarteirização, quinteirização. Então, os trabalhadores vão ficar desfacelados dentro da empresa. Vão ter muitas empresas e aí não se dá garantia para que o trabalhador possa receber os seus direitos depois. Por quê? O próprio empresário vai poder fazer com que o trabalhador monte uma empresinha para prestar serviço para ele e essa empresa não vai ter estrutura, vai acabar contratando trabalhadores, os trabalhadores não vão receber suas verbas e aí, por fim, quando ele for querer receber os direitos trabalhistas dele, o rapaz não tem o dinheiro para pagar e os trabalhadores vão ficar a ver navios. Quer dizer, é um projeto de lei que autoriza muito mais do que a terceirização nas empresas, né? A terceirização já é um assunto complicado, principalmente no seu setor, né? O Matheus Calef, ele que é presidente dos trabalhadores em condomínio, e agora com essa PL podendo as empresas contratar empresas de quarteirização, de quinteirização, vai ficar complicado. Olha, com certeza, mas eu quero deixar claro que a terceirização em condomínio hoje ela é proibida, certo? Inclusive tem ação que já transitou até no Tribunal Superior do Trabalho, com sentença já dada. Então, os condomínios que terceirizam hoje, eles podem ter sérios prejuízos. Agora, esse PL 4330, ele muda completamente a relação de trabalho, mas pior para o trabalhador, certo? Porque hoje se pode terceirizar, mas apenas atividades que são atividades meio das empresas, ou seja, aquelas que não incidem no produto, na natureza do produto que a indústria se propõe a produzir. Da forma como está esse PL hoje, se pode terceirizar qualquer setor e qualquer empresa, de maneira que precariza, deixa muito pior a situação do trabalhador. Isso significa redução de salários, redução de direitos. Esse projeto ele interessa muito para os empresários, para aqueles que detêm os meios de produção. Para os trabalhadores, não. E segundo, ele enfraquece a representação dos sindicatos. Ele é um projeto simples, mas ele mexe nas relações trabalhistas profundamente e mexe também no sistema sindical. Então, não é um projetinho, é um projeto que vai mudar completamente as relações de trabalho como a gente conhecemos hoje. Então, nós estamos muito interessados, nós estamos fazendo pressão em Brasília. Eu, pessoalmente, já mandei mais de 200 e-mails para deputados em Brasília e eu também estou atento. Quero que todos os trabalhadores de Limeira fiquem atentos para ver como é que o Otoniel Lima se posiciona com relação a esse projeto, para ver como é que a Aline Correia se pronuncia diante disso, porque são deputados que o Otoniel tem escritório aqui em Limeira, ele disse que ele é o deputado de Limeira, a Aline Correia teve muitos votos aqui em Limeira. Eu quero saber como é que o Mendes Tame de Piracicaba se coloca diante disso. Quero saber como é que o senhor Vanderlei Macris de Americana, que é do PSDB, se coloca diante disso. Eu quero trazer o debate aqui embaixo, quero saber como é que os vereadores de Limeira vê essa questão, se eles estão dispostos a mandar e-mails para as lideranças de seus partidos lá em Brasília. E nós, do movimento sindical, nós não vamos dar trégua. O PT já se posicionou favorável ao arquivamento desse projeto, desse PL, o PSB, o PCdoB, mas nós queremos saber como é que vai ficar o PMDB. O PMDB é aquele que está tentando aprovar isso. Então eu quero saber como é que o PMDB de Limeira vê isso, porque nós não vamos mais votar nessa gente aqui não. Quero saber como é que a bancada evangélica se posiciona com relação a isso. Porque quem está lá nas igrejas votando em candidatos indicados pelos pastores são trabalhadores. Como é que a bancada evangélica vai se posicionar? Nós queremos saber, nós estamos atentos. A USTL está abraçando realmente
essa causa aí anti-PL 4330. Com certeza, e nós vamos acompanhar passo a passo das bancadas, dos partidos, vamos ver como é que os deputados se colocam. Porque os trabalhadores, quando se fala de trabalhador, que o produto é caro, que não sei o quê, parece que o trabalhador ganha muito. O trabalhador não ganha muito, o trabalhador mora na periferia. Você vai na periferia, as casas estão sem reboco. O trabalhador tem carro velho. O trabalhador compra em loja de vestuário, aí não é roupa de marca, são as roupas mais baratas que tem. O trabalhador gasta 80% do seu salário no supermercado. O trabalhador já leva uma vida apertada. Então, o TST já deixou bem claro, a Ana Mata também, falou lá na Câmara dos Deputados, e o PMDB deve ter ouvido isso. 19 ministros do TST são contra a aprovação desse projeto, porque ele vai prejudicar os trabalhadores. A Ana Mata, que é a Associação Nacional dos Magistrados, também falou que os trabalhadores vão sair perdendo. Será que os partidos políticos não enxergam isso? O trabalhador ganha bem? O trabalhador brasileiro ganha bem? Se tem alguma coisa que encarece o custo da produção, deve ser outras coisas, salário não é, porque o trabalhador não está ganhando bem. Ô, Reginaldo, o trabalhador tem que ficar atento a esse tipo de coisa, né? Tem que participar ativamente da discussão política, né? Com certeza, Vinha. Os trabalhadores precisam se envolver mais com as suas categorias, com os seus sindicatos, para se aprofundar nessa situação. Como o Matheus colocou aqui, ó, as cabeças pensantes do país, os ministros do TST, os juízes da Ana Mata, eles que sabem, que já conhecem o direito, já se pronunciaram. Olha, isso é prejudicial para a classe trabalhadora, isso só interessa para o empregador. Como nós estivemos aqui no outro programa passado, nós já dissemos, vai prejudicar a população em geral, porque vai abaixar o salário, mais ainda o salário, que já é pouco. Não vai ter recolhimento de fundo de garantia. O fundo de garantia é utilizado para fazer casa própria. Então, o trabalhador está sendo prejudicado e vai ser muito mais prejudicado. Indiretamente de diversas maneiras, né? De diversas formas. Como eu coloquei aqui na outra vez, o trabalhador terceirizado, ele trabalha 30% a mais do que 3 horas a mais do que o trabalhador normal. Ele se acidenta mais, ele ganha menos, ele tem menos direitos trabalhistas. Então, uma terceirização é precarizar, é voltar ao tempo da escravidão. Você quer falar alguma coisa, Matheus? Olha, eu quero aqui aproveitar, não é, que eu já falei que mandei e-mails para mais de 200 deputados e estou continuando a mandar. E deixar aqui uma mensagem para os trabalhadores, não é? Mande e-mail, entre lá no Google, se não sabe o site, coloca lá Câmara dos Deputados. Vai aparecer o portal da Câmara dos Deputados. Ali você pode escolher o deputado que você quer endereçar a sua mensagem. Você digita a sua mensagem e mande. Mande uma mensagem contrária, porque os trabalhadores vão perder e perder muito. Pode aprovar o projeto, se tiver que aprovar, que aprove, mas com modificações, preservando os direitos dos trabalhadores e sem mexer na estrutura de representação dos trabalhadores, que são os sindicatos. Muito bem. Se você também quiser uma orientação a respeito de como se posicionar, de como ter mais informações a respeito da PL 4330, pode também mandar e-mail para uniãosindical.limeira@hotmail.com, que aí o nosso pessoal também te orienta e te manda aí o que é a PL 4330 também, e também passa os contatos que você aí pode utilizar para falar com o seu deputado ou falar com a Câmara Federal. Matheus e Reginaldo, obrigado pela participação de vocês do nosso programa de hoje no Jornal Sindical da USTL. Obrigado, viu, Matheus? Eu que agradeço, e nós estaremos sempre aqui para defender os direitos dos trabalhadores. Muito bem, Reginaldo, mais uma vez, obrigado de novo aqui pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu também agradeço a oportunidade, me coloco aqui à disposição de todos os trabalhadores, né? E, como sempre digo, estou aqui à disposição. No que eu puder ajudar o trabalhador, pode contar com a gente. Muito bem, e obrigado a você que nos assistiu, a sua audiência, você que acompanha aqui o nosso Jornal Sindical da USTL. Esse programa vai ao ar às quartas-feiras, às 8h30 da noite, e a reprise é no domingo, às 3 horas da tarde. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a semana que vem. Até lá.